Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre a base militar, projetando longas sombras no asfalto imaculado. O general Marcus Thompson, veterano condecorado e figura respeitada nas Forças Armadas dos Estados Unidos, saiu de seu carro preto, com o passo firme e a postura imponente de um homem acostumado a comandar milhares de soldados. Seu uniforme militar brilhava aos últimos raios de luz do dia, cada distintivo e condecoração um testemunho de décadas de serviço exemplar. Mas naquela noite o poder não estava sobre seus ombros. Uma policial da cidade, Anna Collins, jovem, arrogante e notoriamente autoritária, esperava por ele no estacionamento. Ela sempre vira o mundo como uma hierarquia onde seu uniforme era a lei, e Marcus Thompson era apenas mais um cidadão que ela podia intimidar. Senhor, por favor, siga-me, o senhor está preso. Sua voz aguda ecoou no ar frio da noite. Marcus olhou para ela, incrédulo. Por que, policial? Perguntou calmamente com um tom controlado, mas firme. Violação do Código de Segurança e comportamento suspeito, respondeu ela com o olhar duro. Você tem que vir comigo. Os transeuntes, alguns deles militares, assistiam à cena atônitos. Um general fardado preso por uma policial municipal? Era inconcebível. Marcus respirou fundo, a raiva fervendo sob sua disciplina. Sabia que uma falha no protocolo ou um movimento impulsivo de sua parte poderia ser usado contra ele. Mas tinha uma vantagem da qual poucos poderiam se gabar: o poder de sua patente e rede de contatos. Com um gesto lento mas determinado, ele pegou seu telefone seguro. Ana, você não entende com quem está lidando. Ela ergueu as sobrancelhas desafiadoramente. Vou ligar para o Pentágono, anunciou Marcus com a voz fria. E acredite, eles vão querer falar com o general deles imediatamente. Collins empalideceu ligeiramente. Pela primeira vez desde que vestira o uniforme, sentiu uma preocupação genuína. A arrogância que sempre usará como escudo acabará de encontrar uma parede impenetrável. Poucos minutos depois, o telefone tocou no escritório do Comando Militar. No Pentágono, os oficiais foram surpreendidos pelo chamado. Um general do exército preso por uma policial local? O caso estava prestes a tomar um rumo que ninguém, nem mesmo Marcus, poderia ter previsto. O sol poente lançava tons dourados sobre o estacionamento da base militar secundária. Marcus Thompson, um condecorado general do Exército dos Estados Unidos, saiu de seu carro preto com a postura firme e imponente de um homem que comandou milhares de soldados. Cada medalha e condecoração em seu uniforme revelava décadas de serviço, sacrifício e vitória. Mas naquela noite sua autoridade parecia ter desaparecido. Uma policial da cidade, Anna Collins, esperava à sua frente. Ela tinha traços desenhados, olhar duro e uma arrogância que transparecia no ar. Ela ergueu o caderno e deu um passo à frente. Senhor Thompson, por favor, siga-me. O senhor está preso, anunciou ela em um tom que não deixava espaço para discussão. Marcus piscou, incrédulo. Por que exatamente, policial? Perguntou com a voz calma mas firme. Ana cruzou os braços. Violação do Código de Segurança e comportamento suspeito. Você deve vir comigo imediatamente. Soldados que passavam pararam em choque. A prisão de um general por uma simples policial municipal? O inconcebível acabará de acontecer. Marcus respirou fundo. Sabia que o movimento impulsivo de sua parte poderia ser usado contra ele, mas não era de se deixar intimidar. Seus dedos roçaram o celular seguro no bolso do paletó. Ana, você não sabe com quem está lidando, disse ele com a voz fria. Vou ligar para o Pentágono. E acredite, eles vão querer falar com o general deles imediatamente. Um leve tremor cruzou o olhar de Ana. Pela primeira vez desde que vestira o uniforme, ela sentiu uma preocupação genuína. Os militares que passavam observavam em silêncio, alguns pegando seus celulares para registrar a cena. Marcus pegou o celular, digitou rapidamente um código de acesso seguro e apertou o botão de comunicação direta. Escritório do Pentágono, aqui é o general Marcus Thompson. Acabei de ser preso injustamente por uma policial municipal. Ana recuou instintivamente ao perceber que a situação havia saído do controle. Marcus, imperturbável, observava a cena com a precisão de um estrategista militar. Cada movimento, cada palavra, era calculado. Alguns segundos depois, a voz do oficial do Pentágono surgiu no receptor. General Thompson, estamos recebendo sua chamada. Confirme sua localização. Ana, pálida, percebeu então que não estava mais em posição de força. A arrogância que a guiava estava desmoronando sob o peso da autoridade real de Marcus Thompson. E naquele crepúsculo dourado, um general negro acabará de mostrar,
sem levantar um dedo, que a dignidade e o poder podem superar a arrogância. Anna Collins apertou ainda mais o caderno. Seu rosto normalmente confiante agora revelava uma leve hesitação. Ela havia aprendido um general condecorado, mas este homem não se comportava como os cidadãos que ela normalmente controlava. Senhor Thompson, repito, o senhor deve me seguir, disse ela com a voz mais firme, como se quisesse disfarçar sua preocupação. Marcus olhou lentamente para ela, o rosto impassível, mas todos os músculos tensos. Oficial Collins, respeito o seu papel, mas você está redondamente enganado. Não infringi nenhuma lei e não coloquei ninguém em perigo. Anna respirou fundo, tentando recuperar sua autoridade. Você não entende a gravidade da situação. Marcus deu um passo em sua direção, mas ainda calmo e controlado. Eu entendo perfeitamente a gravidade disso. Mas você prendeu um general do exército dos Estados Unidos sem justa causa. Você está colocando a cadeia de comando e sua carreira em risco. Militares que passavam por ali observavam, alguns mal conseguindo esconder o divertimento. Um jovem soldado murmurou, isso é incrível. Ele permanece calmo, e ela entra em pânico. Anna sentiu a raiva aumentar. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Marcus inclinou a cabeça levemente com o olhar penetrante. Fazer o seu trabalho não significa que você precisa se achar acima do protocolo. Você ultrapassou os limites, Anna. Um silêncio pesado se instalou. As palavras do general carregavam o peso de décadas de comando e experiência. Anna sentia que a situação estava completamente fora de seu controle. Com um gesto comedido, Marcus pegou seu telefone seguro novamente e descou o número direto do Pentágono. O simples ato fez Anna empalidecer. Anna, você acaba de acionar uma ligação oficial. O Pentágono será informado imediatamente desta prisão injusta. Anna deu um passo para trás. Percebeu com uma pontada de pânico que havia entrado em um território onde sua arrogância não tinha peso. O telefone tocou no Pentágono. Marcus falou calmamente. Aqui é o general Marcus Thompson. Acabei de ser preso injustamente por um policial da cidade. Exijo esclarecimentos imediatos e libertação incondicional. O rosto de Anna empalideceu. Pela primeira vez, ela sentiu a magnitude do erro que acabará de cometer. Cada palavra que Marcus dizia era uma lição de disciplina e autoridade. Um oficial militar atrás de Marcus sussurrou para seu colega. Ele nem levantou a voz, e mesmo assim está tremendo. Marcus observava Anna com uma calma fria, ciente de que o jogo havia acabado de virar. O confronto havia apenas começado, mas a vitória moral já estava em andamento. O telefone seguro de Marcus emitiu um bip suave ao se conectar diretamente ao Pentágono. Momentos depois, uma voz grave e formal soou em seu receptor. General Thompson, Gabinete de Comando Central. Por favor, confirme sua identidade. Marcus respondeu calmamente, cada palavra cuidadosamente escolhida. Aqui é o General Marcus Thompson, número de serviço 482-19-7. Estou no estacionamento da base militar secundária de Fort Lincoln. Acabei de ser preso injustamente por uma policial municipal chamada Anna Collins. Um silêncio se instalou. Do outro lado da linha, os policiais tomavam notas cuidadosamente. Uma prisão desse tipo não só era rara, como também potencialmente explosiva para a imagem do exército e para a segurança local. Você pode explicar melhor as circunstâncias? Perguntou a voz. Marcus, ainda impassível, detalhou cada gesto, cada palavra, cada ameaça velada da policial. Ela me prendeu sem justa causa, violando todo o protocolo. Várias testemunhas militares estão presentes, e eu tive o cuidado de documentar o incidente. Atrás dele, Anna sentia o peso da situação. Sua arrogância inicial estava se transformando em pânico silencioso. Ela havia subestimado não apenas o homem que estava prendendo, mas também a instituição que ele representava. Muito bem, general. Mantenha calma e permaneça no local. Um destacamento oficial será enviado imediatamente para esclarecer a situação. Sua libertação está ordenada. Marcus assentiu, mesmo que Anna não pudesse vê-lo. Ele guardou o celular lentamente. Seu olhar pousou nela, penetrante, quase acusador. Anna, disse ele em voz baixa, mas firme, aconselho-a a considerar seriamente as consequências de suas ações. Você está sob observação oficial. Cada palavra que você disser daqui em diante será levada em consideração por seus superiores. A policial, incapaz de responder, simplesmente deu um passo para trás. A constatação foi brutal. Ela acabará de desencadear uma reação em cadeia que excederia em muito suas habilidades ou autoridade. Poucos minutos depois, policiais militares uniformizados chegaram ao estacionamento, protegendo Marcus com respeito e vigilância.
Ana tentou manter seu papel de controle, mas agora estava em território hostil. Os soldados ao seu redor nem sequer a reconheceram como uma figura de autoridade diante de um general em serviço. Marcos virou lentamente a cabeça em direção às testemunhas militares. Mantenha calma, documente tudo. Resolveremos isso com dignidade, mas sem concessões. E ao cair da noite, a arrogância de Anna Collins foi exposta. Pela primeira vez, ela entendeu que sua posição não era páreo para a experiência, disciplina e compostura de um general do Exército dos Estados Unidos. Marcus Thompson permaneceu imóvel, com as costas retas e as mãos atrás das costas. Sua calma contrastava com a crescente comoção em torno de Anna Collins. Soldados e policiais no estacionamento se aproximavam, curiosos e preocupados. Alguns cochichavam entre si, outros pegaram seus celulares para filmar o incidente. Um jovem tenente deu um passo à frente timidamente. General, podemos testemunhar o que está acontecendo. O senhor está de serviço, e esta prisão é... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Injustificada. Marcos assentiu, agradecido. Obrigado, tenente. Documente tudo, anote cada palavra, cada gesto. Lidaremos com esta situação metodicamente. Ana, visivelmente irritada, cruzou os braços. Você acha que pode ditar meu comportamento? Eu sou policial. Marcos inclinou a cabeça ligeiramente, com o olhar penetrante fixo na policial. E eu sou um general do Exército dos Estados Unidos. Sua posição não o coloca acima da lei ou do protocolo. Atrás dele, outros soldados se reuniram, formando uma multidão pequena, respeitosa, mas firme. Um deles sussurrou: ela vai se arrepender muito disso. Ana sentiu a maré mudar. Os soldados que haviam testemunhado a prisão pessoalmente não a obedeciam mais. Cada palavra que Marcos dizia parecia reforçar a lealdade deles a ele e diminuir sua própria autoridade. Oficial Collins, disse Marcos calmamente, mas com autoridade, você tem a opção de cooperar e respeitar o protocolo, ou complicar ainda mais sua situação. Ana, com o orgulho ferido, abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela sentia o olhar de todos os soldados sobre ela, julgando suas ações. Sua posição dominante ruiu sob o peso silencioso da disciplina militar e do respeito que Marcos naturalmente inspirava. Um sargento deu um passo à frente e disse a Ana com uma voz neutra, mas firme: minha colega, você deve esperar por instruções oficiais antes de agir. A policial empalideceu, percebendo que não tinha mais apoio imediato. Marcos, por sua vez, permaneceu impassível, deixando a situação se desenrolar exatamente como planejara. Sua estratégia era clara: paciência, calma e documentação meticulosa. À medida que o sol se punha completamente atrás das colinas, a arrogância de Anna Collins estava agora isolada. E Marcus Thompson tinha acabado de ganhar seus primeiros aliados oficiais, testemunhas prontas para proteger sua dignidade e garantir justiça. Poucos minutos após a chegada dos soldados, a excitação em torno de Marcus Thompson e Anna Collins só aumentava. Um jovem soldado à paisana, impressionado com a calma e a dignidade do general, pegou seu celular para filmar a cena. Cada palavra, cada gesto de Anna Collins e Marcos foi capturado. Olha isso, sussurrou para a colega. Ele continua impassível, e ela está perdendo completamente o controle. Em poucos instantes, o vídeo se espalhou pela base por meio de mensagens internas e redes sociais militares. Os rostos surpresos dos soldados que passavam se transformaram em expressões de fascínio e indignação. A prisão de um general por uma policial municipal, gravada ao vivo, tornou-se um símbolo instantâneo de abuso de autoridade. Ana, ainda tentando manter sua autoridade, sentiu a pressão aumentar. Os sussurros ao seu redor se transformaram em olhares acusatórios. Os colegas militares que ela mal conhecia a olhavam com desconfiança. Marcos, por sua vez, permaneceu calmo, observando a reação silenciosa da multidão. Cada segundo fortalecia seu controle sobre a situação. Ele sabia que a imagem pública agora estava do seu lado. General, disse um tenente, apontando para o celular, o vídeo já está circulando pela base. Os oficiais superiores estão cientes. Marcos assentiu. Muito bem. Continuem documentando tudo. Nenhuma palavra, nenhum gesto deve ser esquecido. Deixaremos a situação se resolver de acordo com o protocolo e a justiça. Ana sentiu seu ego ruir. Seus superiores viriam à cena, o registro de sua própria arrogância e indisciplina que ela acabará de demonstrar. O simples fato de Marcos permanecer calmo e digno tornava sua posição ainda mais frágil. Logo, oficiais superiores ligaram diretamente para a base. O comando militar queria um relato preciso dos eventos e das testemunhas.
Marcos respondeu com precisão e compostura, cada palavra enfatizando seu profissionalismo e cada erro de Anna Collins. A policial, ciente de que agora estava exposta a um severo escrutínio oficial e a cobertura da mídia sobre seu comportamento, começou a perder a confiança. Pela primeira vez, a arrogância que a guiava desapareceu diante da autoridade e do controle de um general negro americano. E à medida que o sol se punha no horizonte, a situação não estava mais sob seu controle. Marcus Thompson, calmo, preciso e estratégico, transformou uma prisão injustificada em uma lição pública de dignidade e respeito. Anna Collins respirava pesadamente. Os sussurros ao seu redor haviam se transformado em julgamentos silenciosos, e o vídeo que circulava pela base amplificava cada passo em falso. Sua arrogância inicial dera lugar a uma ansiedade palpável. Cada olhar militar sobre ela parecia pesar uma tonelada. General, eu só estava aplicando o protocolo, ela gaguejou, tentando recuperar o controle. Marcus Thompson a encarou calmamente com um olhar penetrante. Anna, você é livre para justificar suas ações. Mas justificar não significa desculpar. Prender um general condecorado sem provas ou justificativa é uma violação direta de todos os protocolos militares e civis. Ela cerrou os punhos. Mas você não pode me dizer o que fazer. Um sargento atrás de Marcos interveio. Policial, pare de discutir os fatos. Tudo está documentado e será revisado por seus superiores. Anna sentiu o peso das testemunhas ao seu redor. Os soldados e oficiais, a princípio silenciosos, agora falavam, cada um acrescentando sua própria observação. As palavras de Marcos, calmas e precisas, transformaram suas justificativas em provas de sua arrogância e excesso de poder. Marcos respirou fundo, sua voz grave e comedida ecoando no ar frio. Você cometeu um erro, Anna. Um erro que você não pode mais desfazer. Mas ainda há tempo para cooperar e respeitar o protocolo. Anna deu um passo para trás. Sabia que agora estava isolada. Seus superiores receberiam vídeos, depoimentos e relatórios detalhados de soldados e oficiais sobre sua prisão injusta. Seu ego, antes protegido pela autoridade local, estava começando a ruir. Um jovem oficial sussurrou, ela não sabe no que se meteu. Marcos assentiu lentamente. Exatamente. E é por isso que vamos deixar os fatos falarem por si. A tensão estava acirrada. Anna finalmente percebeu que sua posição não tinha mais apoio real. A pressão da mídia interna, a documentação oficial e a presença estratégica dos aliados de Marcos tornavam fúteis quaisquer tentativas de intimidação ou justificativa. Ao cair da noite na base, a arrogância de Anna Collins se transformou em medo silencioso. Marcus Thompson, calmo e controlado, acabará de demonstrar que dignidade, disciplina e adesão ao protocolo eram armas muito mais poderosas do que mera autoridade ostensiva. O crepitar dos rádios militares ecoava pelo estacionamento. Veículos blindados e oficiais superiores chegaram rapidamente. A ordem era clara, a situação precisava ser resolvida imediatamente. O Pentágono havia assumido o controle, e Anna Collins não passava de uma espectadora indefesa. Marcos permaneceu imóvel, com as mãos atrás das costas e o rosto impassível. Cada passo que os policiais davam fortalecia sua posição. Anna, por sua vez, sentiu o pânico se instalar. Seus colegas municipais não estavam lá, e nenhum apoio oficial viria salvá-la agora. General Thompson, anunciou um dos oficiais superiores ao se aproximar, fomos informados de sua prisão. Por favor, siga-nos para esclarecimentos. Marcos assentiu calmamente. Obrigado, policial. Seu olhar se voltou para Anna. Anna, seu comportamento será avaliado por seus superiores. Qualquer ação injustificada resultará em consequências. Anna abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que suas desculpas não seriam suficientes para desfazer o desastre que acabará de causar. Os policiais cercaram Marcos para protegê-lo, formando um cordão discreto, porém firme. Os soldados no estacionamento observavam em silêncio, impressionados com a forma como Marcos lidava com a situação. Um tenente sussurrou para seu colega, nunca vi ninguém ficar tão calmo sob tanta pressão. Marcos, com uma calma calculada, seguiu os policiais até o veículo oficial. Anna, sozinha, viu seu próprio erro se transformar em humilhação pública. Cada câmera, cada celular que filmou o incidente documentou seu fracasso e a excelência de Marcos. Enquanto o veículo se afastava, Marcos se virou para Anna uma última vez. Suas palavras eram frias, mas continham a verdade. Disciplina e dignidade são mais poderosas que a arrogância. Nunca se esqueça disso. Anna ficou ali paralisada, incapaz de responder. Ela acabará de aprender da maneira mais difícil que subestimar um general negro americano poderia lhe custar muito mais do que orgulho, sua carreira.
Sua reputação e sua autoridade estavam agora em jogo. E enquanto a escuridão envolvia a base, Marcus Thompson, em controle total da situação, transformou uma afronta pessoal em uma demonstração deslumbrante de poder, estratégia e dignidade. Na manhã seguinte, na sala de instruções do Comando Militar, Anna Collins foi chamada para prestar contas. Os oficiais superiores estavam presentes, e Marcus Thompson permaneceu calmamente no centro da sala, observando a policial com uma mistura de paciência e seriedade. Anna, que até então acreditava que a autoridade local a protegeria, sentiu o peso esmagador da instituição militar. Cada olhar fixo nela parecia pesar toneladas. Um policial falou com voz severa. Policial Collins, revisamos o incidente de ontem. Sua prisão do general Thompson constitui uma grave violação do protocolo e da ética profissional. Anna tentou protestar, mas eu só estava cumprindo meu dever. Marcus interveio calmamente, com a voz contida, mas firme. Oficial Collins, cumprir seu dever inclui respeitar o protocolo, a hierarquia e a dignidade humana. O senhor falhou em todos os aspectos. As palavras do general ecoaram pela sala como uma lição solene. Anna sentiu-se tomada pela culpa e pela vergonha. Ela pensara que conseguiria intimidar um general condecorado, mas sua arrogância fora exposta diante de seus superiores e testemunhas. Você precisa entender, continuou Marcus, que um erro de julgamento pode custar caro, não só para você, mas também para a confiança que a instituição deposita em você. Disciplina e respeito não são opcionais. Um silêncio pesado se instalou. Anna olhou para baixo, incapaz de encarar o general. Pela primeira vez, ela entendeu que não se tratava apenas de sua carreira ou de seu ego. Ela acabará de confrontar alguém cuja dignidade e compostura superavam em muito qualquer tentativa de intimidação. Os oficiais superiores observaram suas reações e decidiram aplicar as sanções cabíveis, uma advertência severa e uma reeducação quanto ao protocolo. A reputação, antes sólida, de Anna estava começando a ruir. Marcus, imperturbável, virou-se para a sala e concluiu: a verdadeira autoridade não é medida pela arrogância ou pela força bruta, mas pela capacidade de manter o controle de si mesmo e respeitar os outros, mesmo em momentos de tensão. Anna, humilhada mas consciente da lição, saiu da sala com os ombros caídos. Marco permaneceu de pé, personificando a disciplina, a grandeza e o respeito que sua posição e experiência lhe conferiam. Por meio desse confronto, uma verdade universal emergiu: dignidade e compostura são as armas mais poderosas contra a arrogância. No dia seguinte, Marcus Thompson retornou à sua base, acompanhado por seus oficiais superiores e cercado por um destacamento militar oficial. A calma finalmente reinou, mas cada passo, cada olhar testemunhava o respeito e a admiração que seus soldados tinham por ele. Os murmúrios do dia anterior deram lugar a um silêncio repleto de gratidão. Cada soldado sabia que seu general enfrentará uma situação de rara gravidade com compostura e controle. O vídeo da prisão circulara pela base e reforçara sua autoridade moral. General, disse um jovem tenente sorrindo, você lidou com isso como ninguém mais poderia ter feito. Marcus assentiu, com um pequeno sorriso nos lábios. Obrigado, tenente. Mas lembre-se, é o respeito ao protocolo e à disciplina que nos mantém unidos e fortes, não o medo ou a arrogância. Enquanto isso, Anna Collins permanecia isolada em um escritório administrativo, enfrentando as repercussões oficiais de suas ações. Seu ego estava ferido, e cada interação com seus superiores a lembrava da lição de humildade que Marcus lhe ensinara. De volta aos seus homens, Marcus reservou um momento para se dirigir a eles. Ontem, todos nós testemunhamos o que significa manter a compostura em situações em que a pressão e a injustiça parecem todo-poderosas. Tenham isso em mente. A verdadeira força reside na disciplina, no respeito e na dignidade. Os soldados assentiram inspirados. A lição não era apenas para Anna Collins, mas para todos que serviam sob seu comando. Marcus acabará de transformar um confronto humilhante em uma demonstração brilhante de liderança e integridade. À medida que a base retornava à rotina, uma sensação de calma e profundo respeito se instalou. O incidente com Anna Collins seria lembrado como um exemplo de coragem, compostura e superioridade moral de um general negro americano diante da arrogância. A paz havia retornado, mas a lição permaneceu. Nas Forças Armadas, assim como na vida, a dignidade e o autocontrole são armas mais poderosas do que o medo ou a pretensão. Poucos dias depois, a base militar estava silenciosa, mas o incidente da prisão injusta de Marcus Thompson continuava a repercutir pelos corredores. A notícia se espalhou entre oficiais e soldados. Um general negro americano havia confrontado a arrogância de uma policial local com compostura e disciplina.
transformando uma situação potencialmente humilhante em um exemplo brilhante de liderança. Anna Collins, por sua vez, havia sido transferida para funções administrativas. Seus superiores documentaram seu comportamento e tomaram medidas disciplinares. A reputação que ela construíra com arrogância estava se desintegrando rapidamente, enquanto a dignidade e a compostura de Marcus se tornavam lendárias. No pátio da base, Marcus se dirigiu aos soldados e oficiais reunidos. Ontem testemunhamos o poder da dignidade e da disciplina. O que alguns consideram fraqueza, manter a calma diante da injustiça, é na verdade uma força imensa. Os soldados ouviram cativados. Cada um compreendeu que a verdadeira liderança não reside na raiva ou na dominação, mas no autocontrole e no respeito pelos outros, independentemente das circunstâncias. Um jovem soldado sussurrou para seu vizinho: "É incrível. Ele poderia ter explodido, mas ele permaneceu no controle de si mesmo." Marcus deu um leve sorriso. Correto. A verdadeira vitória não está em humilhar um oponente, mas em manter a própria dignidade, mesmo quando tudo parece estar indo contra você. A arrogância de Anna Collins foi enfrentada com o poder silencioso de um general experiente. Lição após lição, ela foi superada, não pela força bruta, mas pela maestria, coragem e moralidade. Na base e logo além, Marcus Thompson se tornou um símbolo de dignidade triunfando sobre a arrogância, de compostura superando a pressa e de respeito superando a intimidação. E no silêncio respeitoso do pátio militar, cada soldado sabia que tinha acabado de testemunhar algo excepcional. O general negro-americano tinha acabado de mostrar que a verdadeira força está na integridade e no autocontrole. A vitória não foi apenas pessoal, foi universal. A dignidade triunfou, e nenhum ato de arrogância poderia apagar essa lição.